Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Chas Freeman, um dos grandes diplomatas dos Estados Unidos, que atuou como secretário assistente de defesa e como embaixador dos SMALMs na Arábia Saudita, entre outros cargos. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Bom estar com você, Bospen. Então, 2 dias atrás, Donald Trump deu seu prazo de 48 horas aos iranianos. Ou seja, abram o Estreito de Hormuz, ou os Estados Unidos destruirão toda a infraestrutura energética do Irã, começando pelos maiores locais. Novamente, os iranianos responderam dizendo: se vocês fizerem isso, teremos nossa própria lista de alvos para destruir. Instalações de energia, usinas de dessalinização em todo o Golfo. E bem, essas 48 horas estão quase acabando, e parece que Trump está fazendo alguns esforços para recuar dessa posição. Então ele está argumentando que desde esse anúncio, eles tiveram 2 dias de discussões boas e produtivas com o Irã. No entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano acabou de declarar que não houve nenhuma conversa. Então, novamente, não tenho certeza de qual lado está dizendo a verdade. Mas a alternativa a recuar teria sido uma guerra fora de controle. Então eu queria saber, como você está interpretando essa situação? Sei que não podemos afirmar nada com total certeza, mas o que você acha que está acontecendo aqui? Bem, acho que Trump está tentando recuar nessa questão, e não acredito que haja qualquer negociação em andamento. O que parece estar acontecendo são apenas trocas de mensagens de texto entre Stephen Witkoff e o ministro das Relações Exteriores, Arash. É possível tirar várias conclusões disso. A principal, na minha opinião, é que as circunstâncias na Ásia Ocidental convenceram Trump, assim como Israel e o Irã, de que a única resposta para o conflito seria o uso da força e que a diplomacia não deveria ser empregada. Ironicamente, Donald Trump concordou com isso, mas agora está aprendendo que a diplomacia é insubstituível. Na verdade, o maior problema aqui, provavelmente do ponto de vista de Trump, é o preço da energia, especialmente do petróleo e da gasolina nos postos dos Estados Unidos. Não acho que ele se importe muito com o impacto sobre aliados ou parceiros, nem mesmo com os produtores que estão sendo atingidos pela guerra, mas ele se importa com o impacto dos preços do gás em suas perspectivas eleitorais. A maior ameaça feita pelo Irã foi a de fechar totalmente o Estreito de Hormuz. No momento, ele não está fechado, está sendo operado como um pedágio em uma rodovia. Se você tiver a placa certa e estiver disposto a pagar em dinheiro, pode passar. Assim, temos uma meia lista de países que recorreram à diplomacia para resolver os problemas básicos, mostrando que a diplomacia não é atualmente uma perda de tempo. Então, esses países incluem China, Índia, Japão e Turquia, e sabemos que os italianos e os franceses também têm conversado nos bastidores com o Irã para tentar chegar a um acordo. Essa foi a primeira questão. A segunda é que há um padrão claro nesta guerra, em que a escalada por parte de Israel e dos Estados Unidos é respondida com uma contra-escalada, olho por parte dos iranianos. Os exemplos mais recentes e mais assustadores disso incluem um aparente ataque americano em Natanz. Os israelenses negam responsabilidade por ele, mas esta guerra, qualquer guerra aérea dessa complexidade, precisa ser coreografada em conjunto. Portanto, a negação de que isso foi coordenado com Israel não se sustenta. É claramente falsa. De qualquer forma, o ataque à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz foi respondido por um míssil iraniano que atingiu uma área próxima ao reator de pesquisa em Dimona, Israel, aparentemente acertando um prédio residencial onde trabalhavam muitas pessoas de Dimona. Isso foi visto como uma resposta aos assassinatos anteriores de cientistas nucleares iranianos por parte de Israel, com a morte ou pelo menos o ferimento de cientistas nucleares israelenses.
E eu acho que, como você mencionou, o Irã apresentou sua própria lista de alvos específicos. Um deles era a usina de dessalinização de Ras Al Khair, na Arábia Saudita, que é basicamente a única fonte de água para a cidade de Riad, uma cidade com vários milhões de habitantes. Em outras palavras, o Irã demonstrou que estaria disposto, em última instância, a destruir completamente as sociedades árabes do Golfo. Acredito que o Kuwait depende cerca de 90% de água dessalinizada, a Arábia Saudita cerca de 70%. Não sei o número exato para o Catar, mas deve ser muito alto também. E acho que é em torno de 40% para os Emirados Árabes Unidos. Portanto, o Irã acabou de indicar que está, em última instância, disposto a destruir completamente esses países, a despovoá-los. Pode-se supor, ou acho que é bastante certo, que nos bastidores, esses países protestaram junto ao Sr. Healing. Trump argumentando, como tem feito desde o início de toda essa crise, que não deveria haver guerra, que deveria haver diplomacia, que deveria haver diálogo. Mas o problema é que nem Israel nem o Irã, ambos sentindo uma ameaça existencial um do outro, podem recuar facilmente. Nenhum dos dois está disposto a entrar em um diálogo diplomático ou a recuar antes da aniquilação do poder do outro. No caso de Israel, aparentemente nos bastidores, Israel não reagiu publicamente, até onde sei, à suspensão, por 5 dias, do ataque proposto por Trump às usinas de energia iranianas. Mas nos bastidores está evidentemente muito inquieto. Vê isso como um sinal de fraqueza e inconstância por parte do presidente Trump. Fica-se a perguntar por que imaginou que ele seria constante, já que é famoso por sua inconstância. Mas encara isso como um revés estratégico. E claro, na medida em que a campanha de bombardeios é reduzida ao longo desses 5 dias, isso vai diretamente contra o plano de guerra israelense. Mas, no fim das contas, e o mesmo vale, creio eu, no caso do Irã, está claro que o Irã não considera que seus objetivos foram totalmente alcançados. Ele quer causar muito mais danos a Israel e, ao que tudo indica, tem capacidade para isso. Sem dúvida, está nos bastidores, conversando com os árabes do Golfo sobre um plano para o futuro que não inclua bases americanas no Golfo Pérsico. Pelo que parece, a embaixada iraniana em Riad e a de Doha, no Catar, estão ambas praticamente fechadas, ou seja, não há mais pessoal relevante nelas. Pelo menos é essa a aparência. Mas é claro, não sei se a embaixada saudita em Teherã ou a embaixada do Catar em Teherã foram fechadas. Suponho que provavelmente tenham sido. Mas há muitos outros lugares para um diálogo confidencial, que deve estar acontecendo. O Irã não vai interromper a guerra enquanto seu objetivo de remover as bases americanas e a ameaça do Golfo Pérsico não for alcançado. Não vai parar a guerra enquanto não tiver ensinado a Israel uma lição suficiente para dissuadir futuros ataques israelenses. E não vai demonstrar fraqueza diante de seu próprio público, reconhecendo publicamente uma troca de opiniões com o governo Trump. Então é isso. Ficamos com uma guerra que, como já foi dito por outros, tem apenas táticas, sem estratégia, há poder, mas nenhum propósito, há violência sem qualquer visão, e não existe um cenário crível para encerrar o conflito. Portanto, esta é uma guerra que se justifica por si mesma. Quero dizer, as premissas básicas sobre as quais ela foi iniciada são totalmente e demonstravelmente falsas. Parece ter colocado o prego final no caixão da Aliança Atlântica. Então, aqueles de nós que desde o início sentiram que isso era um erro estratégico potencialmente monumental, creio que estão sendo comprovadamente vindicados. Estou um pouco surpreso. Bem, na verdade, nada surpreso com as reações dos europeus. Achei que depois da Groenlândia eles seriam um pouco mais assertivos, mas ouvindo Mark Rutte, parece que, eles ainda estão repetindo a mesma história.
Ah, eu estava me perguntando se posso interromper você. Ele ainda está conversando com o papai dele na Casa Branca. Outros europeus não estão. Há um movimento sério agora na Espanha para sair da OTAN e proibir bases americanas. No seu país vizinho, a Suécia, houve grandes manifestações, mesmo que a Suécia seja um novo membro da OTAN. Acho que estamos começando a ver o desmoronamento, mas ainda não vimos isso chegar ao fim. E acho que Mark Rutte não está refletindo fielmente as atitudes emergentes dos membros da OTAN. Bem, o raciocínio, porém, e a situação dos europeus parece ter alguma semelhança com a dos árabes do Golfo. Ou seja, se você quer encontrar uma possível solução para isso, é porque eles sabem que vincular sua segurança inteiramente 100% a um império em declínio não é uma boa estratégia. Quero dizer, os estados do Golfo estão reconhecendo isso. Os europeus também estão começando a aceitar essa realidade. E veja, não é como se os Estados Unidos estivessem apenas em declínio, mas ainda quisessem manter o controle. Isso seria uma coisa. Mas os Estados Unidos deixaram muito claro, com a nova estratégia de segurança, que se o mundo é multipolar, se não podemos estar em todos os lugares, então precisamos estabelecer prioridades. E as prioridades deveriam ser o hemisfério ocidental e o leste asiático. Então queremos sair da Europa. Se for um hegemon em declínio, deixando claro que você não é mais uma prioridade, sabe, podemos ter J.D. Vance dizendo aos europeus, na cara, que não precisamos de vassalos, precisamos de parceiros. Eles não são um multiplicador de força. Em algum momento, você pensaria que uma estratégia teria de ser desenvolvida. Parece apenas que, assim como nos estados do Golfo, é o mesmo na Europa. Não há estratégia, nenhuma imaginação política para nada diferente. Então eles estão apenas reagindo um pouco, mas não vejo nenhuma grande estratégia em termos de como o relacionamento com os Estados Unidos deveria ser reajustado para se adequar a esse novo mundo. Porque, sabe, os europeus são de um jeito ou de outro, completamente subordinados aos Estados Unidos, ou começam a adotar esse anti-americanismo. Mas não há nada no meio. Tipo, sabe, encontrar um tipo diferente de relacionamento. Eu gostaria que houvesse mais disso, porque é amor ou ódio, nada normal. E fico me perguntando se os estados do Golfo também podem seguir numa direção diferente. Porque, sabe, os Estados Unidos também não querem ficar presos ao Oriente Médio se quiserem se voltar para outros lugares. Bem, vários comentários sobre isso. Primeiro, obviamente, existem conceitos completamente diferentes sobre o que a Aliança Atlântica significa em Washington e nas capitais europeias. Os europeus acreditam que ela existe para defendê-los, enquanto os americanos acreditam que serve para incorporar os europeus como auxiliares em expedições em outros lugares, começando com a separação de Kosovo da Sérvia e depois continuando com a intervenção da OTAN no Afeganistão. Veja, ou é uma aliança defensiva, ou não é. E uma das grandes questões para a arquitetura de segurança europeia é a conclusão russa de que ela não é uma aliança defensiva, mas sim ofensiva. Esse é o primeiro problema. A base conceitual que costumava unir os dois lados do Atlântico já não existe mais. Em segundo lugar, sim, eu concordo. Os estados do Golfo não têm outra saída para esse dilema além da diplomacia, o que significa algum tipo de acomodação com o Irã, o que por sua vez implica um certo afastamento adicional dos Estados Unidos. E então surge a questão, já que esse parece ser o desfecho mais provável. É claro que, por enquanto, os estados do Golfo se mantêm próximos dos Estados Unidos porque não têm outra alternativa. Eles não podem se identificar publicamente com o ataque israelo-americano ao Irã, porque Israel é totalmente inaceitável como parceiro de forma pública. Em particular, eles podem se beneficiar do acesso à tecnologia de Estado policial que Israel desenvolveu para oprimir os palestinos.
Em particular, eles podem desprezar os palestinos. Publicamente não podem se dar ao luxo de se alinhar de nenhuma forma com Israel, nem mesmo contra o Irã, seu inimigo hereditário. Publicamente não podem se dar ao luxo de abandonar a causa palestina. Então estão realmente entre o Iraque e um beco sem saída. Ou entre o Irã e um beco sem saída. E acho que os europeus estão em uma posição semelhante, mas muito mais lentos para perceber isso, pelo simples fato de que, até agora, não estão sendo atingidos por mísseis de um inimigo. Agora, é claro, alguns deles estão trabalhando para fornecer justificativas aos russos para irem além da Ucrânia e desafiarem a unidade da OTAN. Mas até o momento, os russos têm jogado de forma muito cautelosa nesse sentido. Mas os europeus estão enfrentando não apenas o dilema de que os Estados Unidos estão enfraquecendo, mas também o fato de que os Estados Unidos, do ponto de vista europeu, e devo dizer, do meu próprio ponto de vista, estão agindo de forma insana. Estão fazendo coisas que não podem trazer nenhum benefício, coisas totalmente irracionais, imprevisíveis, erráticas e contraproducentes. Portanto, não se trata apenas do enfraquecimento dos Estados Unidos, mas do caos político em Washington que ameaça a Europa. Acho que com o tempo, os europeus vão perceber isso. Não sei o que pensar das eleições francesas que ocorreram. Pelo que entendi, a direita foi muito bem, exceto em Paris, onde alguém da esquerda foi eleito. Mas a política europeia continua confusa e desconcertante, e não há, até o momento, nenhum consenso surgindo que eu consiga perceber. Então, tudo isso é verdade. E no meio de tudo isso, se Trump finalmente descobriu os méritos de manter um diálogo com Teherã, mesmo que seja por baixo dos panos e não reconhecido por Teherã, mesmo que seja conduzido por Stephen Witkoff, em quem os iranianos têm todos os motivos para desconfiar, mesmo que seja conduzido por Trump, em quem todos desconfiam agora, os europeus ainda estão discutindo se devem ou não conversar com a Rússia, o que é bastante notável. Portanto, acho que estão acontecendo várias coisas interessantes aqui. Mas para mim, como diplomata aposentado, acho interessante ver a indispensabilidade da diplomacia sendo mais uma vez ilustrada das maneiras como está sendo ilustrada. Eu ainda não falei sobre as implicações globais disso, mas já discutimos isso antes. Quero dizer, estamos claramente diante de uma recessão econômica global. O governo Trump acabou de informar a Israel que a guerra vai, abre aspas, durar mais do que o planejado, fecha aspas, e pode se estender até setembro. Isso significa que quaisquer munições restantes que tivermos para usar serão usadas, o que significa que ficaremos incapazes de agir em escala global como antes, mesmo em termos de trânsito pelo Oeste Asiático, que é essencial para que os Estados Unidos continuem sendo uma potência global. Quero dizer, precisamos ser capazes de atravessar esse corredor para ir da Ásia à Europa. Mesmo que a chegada dos fuzileiros navais dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz, no final desta semana, não seja uma previsão de uma reencenação de Galípoli na margem norte do Estreito de Hormuz, mas sim voltada a alvos políticos menos formidáveis e mais razoáveis. Por exemplo, Abu Musa e as ilhas Tum Menor, que são foco de uma disputa territorial entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, parece-me um alvo mais inteligente para os fuzileiros do que a ilha de Kark, que fica bem acima no Golfo Pérsico, exigindo que as forças americanas enfrentem um verdadeiro corredor de obstáculos para alcançá-la, a menos que a Arábia Saudita forneça uma área de apoio, o que não acredito que fará. Sabe, quando Trump ameaça destruir as usinas de energia no Irã, como ele tem feito, se não hoje, então daqui a 5 dias, eu acho, e é recebido com uma contra-ameaça de fazer o mesmo com Israel e os árabes do Golfo, além de atacar as usinas de dessalinização que são essenciais para a sobrevivência desses países, acho que elimina qualquer possibilidade de cooperação real da parte deles.
Por fim, sobre o tema do recuo para o hemisfério ocidental, sabe, há uma expressão chinesa, ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. O que Trump diz é uma coisa, o que ele faz é algo completamente diferente. Não há como iniciar uma guerra com o Irã ser compatível com um foco no hemisfério ocidental ou com um foco na China, que são as duas visões que continuam competindo na mente política americana esquizofrênica. Então, acho que não há clareza. Os 5 dias vão passar. Talvez as mensagens de Witkoff para Harakchi resultem em algo diferente de uma reiteração dos termos iranianos, que são essencialmente reparações, compensação pelos danos, ausência de presença militar americana no Golfo Pérsico e garantias credíveis de que Israel não voltará a atacar o Irã diretamente, nem a conspirar para organizar um ataque americano e assim por diante. Há ainda um outro elemento aqui, que é a exigência de uma arquitetura de segurança no Golfo Pérsico. O Irã apresentou propostas, assim como os chineses e os russos. Imagino que uma organização, como a Organização para a Cooperação Islâmica, anteriormente chamada de Organização da Conferência Islâmica, a qual pertencem cerca de 57 países muçulmanos, incluindo alguns com verdadeiro prestígio político, como Indonésia e Malásia, que não estão na região, mas envolvendo a Turquia, que é um potencial ator muito importante na busca de algum tipo de paz aqui. Eu poderia ver a OCI organizando uma conferência entre as partes regionais sem Israel para elaborar uma proposta de paz. Com um convite, eu esperaria a Israel, o que quer que reste de Israel, para participar de projetos conjuntos de construção da paz e de desenvolvimento econômico. Mas isso talvez seja idealista demais em uma região justamente famosa por seu cinismo. Bem, parece que parte do cálculo de Trump era, como em todos os conflitos, exercer pressão máxima. Vimos isso com o que aconteceu em South Pars, o maior campo de gás do mundo. Foi Israel, presumivelmente com total apoio dos Estados Unidos, que atacou esses campos de gás. Então Trump voltou, dizendo mais ou menos, não fomos nós, mas nem pensem em retaliar. A ideia, portanto, era que os iranianos essencialmente cedessem, sem subir a escada da escalada com os Alam. Mas foi isso que antes deswing. Vimos essa retaliação devastadora dos iranianos contra os Estados Árabes do Golfo. Então, o que você acha que aconteceria se Trump decidisse levar adiante suas ameaças iniciais? Ou seja, atacar a infraestrutura energética do Irã? Ou se essas tropas terrestres que ele está preparando realmente fossem mobilizadas para ocupar território iraniano? Porque já ouvimos dos iranianos que eles podem atacar a infraestrutura energética, as usinas de dessalinização, às quais você se referiu. Mas tudo isso quebraria as costas dos Estados Árabes, dos Estados do Golfo, não é? Sim. Sim, mas aqui novamente, as políticas de máxima pressão são basicamente poder sem propósito, táticas sem estratégia. Elas são a própria definição desta guerra, que não pode ter sucesso. Temos o exemplo da Coreia do Norte, e isso deveria ter sido um indicativo de qual seria a reação iraniana. O Irã é um estado civilizacional orgulhoso, com influência muito além de suas fronteiras. Pode ser um estado multiétnico, mas é coeso. E sua reação a bravatas, stantagem e bombardeio é previsível. To the port forward, fim. Bombing is predictable, rather like North Korea. The only result of the policy toward North Korea was O único resultado da política em relação à Coreia do Norte foi que a Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares e um ICBM para entregá-las, múltiplas ogivas capazes de alcançar os Estados Unidos. O Irã está seguindo na mesma direção. Não sabemos. O Irã nega ter disparado um míssil contra Diego Garcia e afirma que isso foi um ataque de bandeira falsa israelense, provavelmente destinado a manter os britânicos na guerra ao lado dos Estados Unidos. Como Diego Garcia é propriedade deles, acham que as Nações Unidas e o
the United Nations and the A comunidade internacional acredita que isso faz parte de Maurício. Anyway, De qualquer forma, Israel certamente tem conduzido muitas operações de bandeira falsa com a intenção de envolver outros na guerra contra o Irã. Até agora sem sucesso. Não houve movimentos reais, além dos diplomáticos, por parte dos Estados Árabes do Golfo em resposta. Mas veja, o que isso ilustra, tenha sido ou não uma operação de bandeira falsa envolvendo o disparo de um IRBM contra Diego Garcia, é que o assassinato de Ali Khamenei, o falecido líder supremo, e sua substituição por seu filho, removeu a proibição de diversos desenvolvimentos de armamentos que o antigo líder havia imposto. Ele era o principal opositor ao desenvolvimento de armas nucleares ou outras armas de destruição em massa. Não vamos esquecer que armas biológicas e químicas também estão nessa categoria. Ele era o principal opositor da ampliação do alcance dos mísseis iranianos, além de 2.000 ou 2.500 quilômetros. Essas restrições agora acabaram. O Irã não está deixando de produzir mísseis, mesmo em meio à guerra, ao que tudo indica. E não há indícios de que, ao contrário do que afirmam Israel e os Estados Unidos, sua capacidade bélica tenha sido eliminada. Na verdade, mísseis continuam a atingir Israel, e drones continuam a atacar os árabes do Golfo, que são muito vulneráveis a eles. Os ataques a Israel frequentemente incluem operações combinadas de mísseis balísticos e drones. Claramente, o Irã consegue atravessar o sistema israelense de defesa contra mísseis ou foguetes em 3 camadas, que começa com o Arrow em níveis extra-atmosféricos, depois o David Sling na alta atmosfera e, por fim, o Iron Dome para objetos mais lentos, próximos ao solo. Mas isso não tem sido eficaz, mesmo neste ponto. Quero dizer, veja o ataque a Dimona. Essa é a área mais fortemente defendida de Israel, o local mais protegido do país. E ainda assim, o Irã conseguiu atingi-lo com, acredito, 2 mísseis. Portanto, se esta é uma guerra de atrito, ela não está favorecendo Israel e os Estados Unidos. E sabe, quando conversamos algum tempo atrás, acho que descrevi a estratégia do Irã como semelhante à de Muhammad Ali no ringue de boxe. Sabe, a tática do rope-a-dope. Deixar o oponente se exaurir, lançando tudo o que puder contra você e então esperar o momento certo para revidar de forma decisiva. Esse momento de retaliação decisiva pode estar chegando, mas o Irã ainda não o alcançou em seu próprio julgamento. Deixe-me acrescentar mais um ponto aqui, que remete à necessidade de uma resolução diplomática dessa questão e às perspectivas muito improváveis disso no momento. Israel tem uma política muito clara, exemplificada pelo assassinato de Ali Larijani, de eliminar qualquer pessoa que pudesse ser um interlocutor diplomático moderado em potencial do lado iraniano. Israel não quer negociações, o que é uma das razões pelas quais fica tão nervoso quando Trump afirma que há negociações. Acho que isso está incorreto, mas é bastante típico do Trump exagerar e deturpar o que está acontecendo para manipular a opinião pública e, nesse caso, para manipular os mercados, porque o mercado tem se mostrado incrivelmente ingênuo. Estou falando dos mercados de capitais, especialmente de Wall Street ou da FTSE em Londres. Esses mercados levaram a sério as garantias de Trump de que seria uma guerra curta e vitoriosa, apesar de todas as evidências em contrário. Assim, o preço das ações nesses mercados sobe e desce em resposta a várias afirmações francamente delirantes, ou no mínimo imaginativas, talvez até alucinatórias, do governo Trump. Não há evidência de nada disso, nem de que o Irã tenha alcançado as condições que considera essenciais para concordar em encerrá-la. Então, quais são as perspectivas? Acho que há 2. Uma possibilidade é que eventualmente haverá algum tipo de negociação, caso em que Israel terá de engolir o orgulho.
não conseguirá sustentar a narrativa que prevaleceu por décadas, a de um Irã ameaçador e de si mesmo como vítima. Israel tem sido uma ameaça real ao Irã de várias maneiras. Durante todo esse período, o Irã tem sido no máximo uma ameaça potencial a Israel, muito mais na defensiva. Talvez Israel tenha de reconhecer isso se houver negociações. É possível que os Estados Unidos e Israel se separem em relação à questão do Irã. Isso não é politicamente fácil para Donald Trump, dada sua dependência do lobby sionista e das doações de campanha da plutocracia sionista. A única possibilidade é que a situação regrida para um nível de conflito contínuo, porém de menor intensidade. Na prática, isso significaria um retorno ao status quo ante, pois havia um conflito de baixa intensidade em andamento entre o Irã e Israel e, em certa medida, entre o Irã e os Estados Unidos, exemplificado pelo assassinato do general Soleimani no primeiro mandato de Trump e por vários ataques israelenses ao Irã no segundo governo Trump, incluindo a Guerra de Junho do ano passado. Portanto, talvez voltemos a uma situação em que Israel, assim como o Irã tem estado, esteja em constante perigo de ser atacado por seu inimigo. Mísseis surgindo do nada, assassinatos. Até agora, o Irã não retribuiu a política de assassinatos de Israel. Essa recusa permanecerá intacta? Não sabemos. Assim, entre as duas alternativas, parece-me que uma solução negociada é muito mais preferível a um conflito de baixa intensidade, provavelmente acompanhado por terrorismo contínuo de ambos os lados. A baixa intensidade, porém, isso basicamente colocaria a situação em fogo brando, permitindo que se estendesse por um período mais longo. Parece apenas que, se a intensidade diminuir, isso daria uma vantagem ao Irã, porque ele pode, é claro, manter o Estreito de Hormuz fechado, o que significa que a dor para os Estados Unidos continuará aumentando. Acho que isso seria um fechamento de curto prazo, seguido por um retorno à operação do pedágio, sabe? Como uma rodovia com pedágio. Você faz um acordo, chega a um entendimento, entrega seu bilhete junto com algum dinheiro e pode passar. É basicamente isso que vem acontecendo. Toda essa conversa sobre minar o Estreito de Hormuz não tem evidências reais por trás. E a verdadeira questão é por que o Irã iria querer minar o Estreito de Hormuz quando, na verdade, vê mantê-lo aberto para partes cionadas como uma oportunidade e uma alavanca diplomática. Então não estou convencido de que tenha havido qualquer mineração, ou se houve, provavelmente foi na costa mais próxima dos Emirados Árabes Unidos, deixando a costa mais próxima do Irã sem vigilância. De qualquer forma, não sabemos. As únicas pessoas no mundo, aliás, com uma força adequada de navios caça-minas para lidar com isso são os japoneses, que não estão interessados em entrar em uma zona de combate. Eles participaram no final da Guerra do Golfo de 1990-91. Quando o combate terminou, forneceram a capacidade de remover as múltiplas minas que o lado iraquiano havia lançado no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos, muito tolamente, a Marinha dos Estados Unidos, acredito que em janeiro, na verdade se desfizeram de 4 navios caça-minas, o que, em termos de planejamento de forças, é incrivelmente estúpido. Se for o caso, Bem, os iranianos, a abertura seletiva é uma estratégia interessante, porque agora é claro, eles podem obter reparações dos estados do Golfo pelo ataque, essencialmente os taxando. Eles podem exigir que os estados do Golfo concedam acesso em troca de se desvincularem ou expulsarem as bases dos Estados Unidos. Podem insistir em vender petróleo em uma moeda diferente. Então isso realmente abre muitas oportunidades. E os próprios iranianos afirmam que não colocaram minas em nada, mas que poderiam fazê-lo se os Estados Unidos enviassem tropas terrestres, então por necessidade. Mas no momento, isso não faz sentido. Em termos de um acordo negociado, porém, eu estava apenas me perguntando, onde você vê o ponto de encontro comum?
Porque até agora, os Estados Unidos basicamente exigem a capitulação do Irã, enquanto o Irã quer que as bases americanas saiam da região. Estou pensando que se os Estados Unidos já querem se retirar da região, isso poderia ser uma oportunidade, mas obviamente eles não querem entregar a liderança ao Irã, o que é compreensível. Mas como seria um meio termo? Uma nova arquitetura de segurança que permita aos Estados Unidos reduzir suas tropas e, ao mesmo tempo, reduza a ameaça ao Irã. Mas que ainda assim, você sabe, não transforme o Irã em um hegemon regional ou algo do tipo. Porque, se olharmos o que está acontecendo no Iraque, parece que em alguns lugares as tropas ocidentais estão sendo expulsas de qualquer forma. Então, como você vê isso? Se houver um acordo negociado, o que exatamente estaria em negociação? Well, that's a very good question, of course, but before I address it, Bem, essa é uma pergunta muito boa, claro. Mas antes de abordá-la, deixe-me apenas mencionar que o Irã tem outra carta na manga, potencialmente ao ativar sua relação com os Houthis no Iêmen, para fechar o outro corredor marítimo pelo qual a Arábia Saudita exporta petróleo, através do Bab al-Mandab. Assim, ele pode interromper a única rota de petróleo restante, que basicamente sai da Península Arábica, que é o petróleo saudita exportado por Yanbu, no Mar Vermelho. Quanto a um acordo razoável, acho que bem, não tenho ideia do que se passa na mente da liderança iraniana. É uma nova liderança, não é a antiga. Raisi está lá, ele é obviamente muito capaz como diplomata, mas isso não está claro para mim. Parece-me que é preciso haver uma conjunção de duas coisas. it seems to me that you need to have a conjunction of two things. One, you have to have the kind of addressing. Primeiro, é preciso ter algum tipo de arquitetura de segurança regional conduzida por pessoas da própria região. Algo como o que sugeri que a Organização para a Cooperação Islâmica, OSI, poderia convocar. Em outras palavras, um plano para uma ordem pós-guerra, mesmo que não possa ser implementado imediatamente. Esse plano poderia incluir uma retirada gradual das forças dos Estados Unidos, não uma retirada imediata, projetada não para humilhar os Estados Unidos, mas para eliminar a ameaça ao Irã. Poderia incluir patrulhas conjuntas entre iranianos e árabes do Golfo. Também poderia incluir, e o Irã de fato já propôs isso, um sistema regional de gestão para a cobrança de pedágios no Estreito de Hormuz. Ou seja, haveria um compromisso compartilhado entre os países da região de manter o Estreito de Hormuz aberto em troca de benefícios que seriam distribuídos entre eles. In return for benefits that would be shared. Iran seems to be thinking about the post-war order. O Irã parece estar pensando na ordem pós-guerra de maneira relativamente construtiva, se você considerar apenas os interesses dos árabes do Golfo. Nada disso seria motivo de satisfação para os Estados Unidos ou para Israel. Por outro lado, como você sugeriu, se de fato os Estados Unidos estiverem levando a sério a ideia de se afastar do Oriente Médio, afastar-se da Ásia Ocidental e se voltar para a Ásia Oriental e o Hemisfério Ocidental, isso facilitaria esse movimento. Então você pergunta o que cada um ganharia com a paz. Acho que diplomatas inteligentes poderiam encontrar algumas maneiras de alcançá-la. Mas isso exige diplomatas inteligentes. Não há evidências de que existam tais pessoas em nosso arsenal diplomático, o arsenal americano. Há muitas evidências de pensamento estratégico em Israel e no Irã. Não tenho tanta certeza de quanto disso existe entre os árabes do Golfo. I'm not sure how much there is in the Gulf Arabs. The Gulf Arabs, as I mentioned earlier, E os árabes do Golfo, como mencionei anteriormente, estão com razão furiosos com o Irã pelo golpe que estão sofrendo. Muito temerosos e agora também bastante descrentes dos Estados Unidos como protetor. Está claro que os Estados Unidos já não têm a capacidade, a vontade ou a prioridade de protegê-los. Buscam proteger Israel e aparentemente nem isso conseguem fazer. Acho que devo encerrar dizendo que, como de costume, a guerra física vem acompanhada de uma guerra de informação. A censura militar israelense, com poucas exceções, é muito eficaz e, para seu descrédito, é respeitada pelos jornalistas ocidentais. Assim, temos muitas informações sobre os danos físicos no Irã, temos muitas informações sobre os danos físicos no Líbano. physical damage in Lebanon. We have some information about
the ferocity of the Temos algumas informações sobre a ferocidade da campanha de limpeza étnica que está se desenrolando na Cisjordânia, mas quase nenhuma sobre os danos físicos e humanos causados pelos ataques iranianos. Israel obviously Israel está, obviamente, mais preocupado com o moral do seu povo do que com sua proteção física. who remain As pesquisas indicam que a população continua fortemente favorável à guerra, provavelmente em parte porque não entende realmente o que está acontecendo. note as a Observo que o aeroporto Ben Gurion, o aeroporto internacional de Israel, teve agora uma redução severa de voos imposta pelo ministro dos Transportes israelense a fim de proteger vidas, segundo o ministro. safeguard lives. Mas isso também interrompe a imigração de Israel. But this also cuts off immigration from Israel. If there can be no more than 50 passengers per plane, Se não puder haver mais de 50 passageiros por avião, como parece ser o caso, e o número de voos for limitado, isso acaba retendo muitos israelenses. E novamente acho que o cálculo iraniano é que uma colônia de colonos terá uma rota de fuga para a maioria deles. Os colonos podem estar pensando em usar seus passaportes espanhóis, portugueses ou alemães para sair e não voltar. Porque se voltar, because if coming significar enfrentar um conflito de baixa intensidade, mais do mesmo, same, why would you want to come? por que alguém iria querer retornar? Of course, E claro, não sabemos qual é o nível de imigração durante esta guerra, porque isso também é um assunto proibido para os repórteres. missing a key element Portanto, estamos perdendo um elemento essencial na avaliação dos danos de guerra. O que temos, no entanto, são indicações claras de intenção. however, are clear indications of intent. And to go back to how the war E voltando à questão de como a guerra pode terminar, veja, Donald Trump apresentou uma verdadeira salada de palavras, um buffet de propósitos para esta guerra. Por que não escolher o arenque em conserva em vez dos rabanetes em conserva, ou o lox, o salmão? E então, aliás, soube que lox é a palavra mais antiga ainda existente na família das línguas indo-europeias. Então, nesse sentido, a Noruega está no centro do mundo. Enfim, o meu ponto é que Trump está em posição de escolher e decidir. Ele obviamente fracassou em várias coisas. Nenhuma mudança de regime, nenhum colapso de Estado. Esse é o objetivo israelense, não o americano. Nenhum fim dos programas nucleares. Na verdade, sua aceleração e um perigo muito maior de proliferação. À medida que o Irã se torna uma potência nuclear, pode-se esperar que outros, Arábia Saudita, Turquia, Egito na região e outros mais distantes, como Japão e Coreia do Sul, também se tornem nucleares. farther afield, like Japan and South Korea, to go nuclear. So the danger of nuclear war is likely to go up. Portanto, é provável que o perigo de uma guerra nuclear aumente. A eficácia do dissuasor nuclear americano tende a ser desvalorizada, e isso mesmo que os alemães não desenvolvam armas nucleares, algo de que alguns na Alemanha já falam. Então acho que ele pode escolher outro objetivo, causar danos físicos. Nós já demos um golpe forte no Irã. Causamos danos significativos à economia iraniana. Aqui é claro, e concluirei com este pensamento, a grande ironia é que um dos objetivos do Irã era o alívio das sanções. E o secretário do Tesouro acabou de suspender as sanções sobre as exportações de petróleo iraniano. Ponto para o Irã. Ele conseguiu o que queria. Portanto, de qualquer forma, acho que Trump é muito inventivo quando se trata de encontrar maneiras de escapar das situações que ele mesmo cria. Ways to chicken out of situations that he's created. You were the U.S. ambassador to Saudi Arabia. Você foi embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Como você acha que eles estão pensando por lá neste momento? Porque dá a impressão de que eles podem estar indo em duas direções. Por um lado, toda essa experiência os convence de que precisam se vincular mais estreitamente aos Estados Unidos. Por outro, eles também reconhecem que precisam, bem, não se desvincular, mas pelo menos reduzir sua dependência, já que a relação com o Irã também precisa mudar. Então, como você vê o que está acontecendo na Arábia Saudita? How do you see what is going on in Saudi Arabia? Well, I'm not there, and I would suspect that Bem, eu não estou lá, mas suspeito que haja duas reações. Uma de muito curto prazo, que é, sabe, vamos cooperar com o Paquistão e buscar retribuição. Vamos acertar as contas com o Irã. Então eles devem estar em um humor muito vingativo no curto prazo. Sociedades mais reflexivas, e há pessoas que pensam a longo prazo,
provavelmente estão concluindo que precisam resolver suas diferenças com o Irã no campo diplomático, a fim de eliminar a ameaça. Elas sabem instintivamente o que Abraham Lincoln disse: quando você faz amizade com um inimigo e perde um inimigo. E essa é a resposta adequada. That is the appropriate answer. Threat reduction is a primary task of diplomacy. A redução de ameaças é uma tarefa fundamental da diplomacia, e eles haviam começado a tentar isso. Agora, claramente, abandonaram essa abordagem no curto prazo. Acho que vão retomar. Mas veja, eles enfrentam uma dificuldade que reconhecem. Há uns 20 e tantos anos, fiz uma palestra chamada Os Árabes Tomam uma Esposa Chinesa, na qual destaquei que, embora estivessem um pouco cansados dos Estados Unidos, o país era grande demais, de fato, para ser expulso da cama. Mas os muçulmanos podiam mais de uma esposa, e isso, acredito, é muito provavelmente o futuro. E isso significa, não estou falando apenas sobre os chineses, significa encontrar outros aliados e fazer algo muito importante, que é o foco do movimento saudita-paquistanês, um pacto de defesa. Isso quer dizer desenvolver suas próprias indústrias militares para não precisar comprar armas dos Estados Unidos ou de outro parceiro claramente pouco confiável. Veja, é possível comprar armas da China, mas elas não vêm acompanhadas de uma garantia de segurança. E, quando se compra dos Estados Unidos, essa alegação de que as armas vêm com uma garantia de segurança tem sido um fator importante para torná-las. Isso agora acabou. Portanto, suspeito que isso não seja bom para as vendas diárias de armas, está, Lequilo? Não apenas os mecanismos defensivos, as capacidades de interceptação, se mostraram inadequados e muito inferiores ao que se afirmava, como também a garantia de segurança que os tornava atraentes já não existe. Portanto, acho que a resposta a curto prazo é a vingança. Você sabe, há um provérbio árabe: beije a mão que você não pode morder. Mas acho que a longo prazo eles acabarão beijando a mão que os mordeu. A pedido dos Estados Unidos. Lembremos que a Arábia Saudita e outros árabes do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, aparentemente se esforçaram muito para convencer os Estados Unidos a não ceder à pressão israelense per perpétua guerra. Eles sabiam, mesmo que Donald Trump não soubesse, qual seria o provável resultado da guerra, em termos de perturbação de suas economias políticas, da pressão sobre eles e dos danos físicos que sofreriam. E eu acho que, veja, eu vi uma entrevista outro dia com o ex-chefe de inteligência da Arábia Saudita, o príncipe Turki Al-Faisal, em que Christiane Amanpour perguntou a ele se ficou surpreso com os ataques iranianos aos árabes do Golfo. E ele disse que não. Eles disseram que fariam isso. Nós só ficamos surpresos com a ação que os Estados Unidos tomaram e que produziu esse resultado. Então, as pessoas mais reflexivas na Arábia Saudita estão claramente pensando de forma estratégica, não apenas tática, sobre como lidar com as novas circunstâncias no Golfo. Uma resposta longa para a sua pergunta simples. Peço desculpas. Eu agradeço. Bem, vamos torcer, embora pareça improvável, para que haja alguma negociação em breve. A afirmação de Trump de que estão chegando a um acordo não parece ser verdadeira, mas pelo menos podemos nos confortar um pouco com o fato de haver um esforço para recuar, porque isso está realmente saindo do controle muito rapidamente. Bem, a nota esperançosa é que Donald Trump talvez esteja começando a perceber a utilidade da diplomacia em vez do uso da força. Mas, ao mesmo tempo, nunca se sabe ao certo onde está a cabeça dele. E não acho que Stephen Witkoff seja um interlocutor confiável neste momento, considerando seu envolvimento anterior em enganos e sua incapacidade de fazer com que Donald Trump cumprisse os acordos que aparentemente insinuou, ou talvez até tenha alcançado, na mesa de negociações com seus homólogos iranianos.
That's my concern, though. That is, Essa é a minha preocupação, que quando Trump descobrir o valor da diplomacia, vai ser difícil depois, sabe, do que foi feito com o JCPOA e depois de 2 ataques surpresa. E sabe, vai haver alguns problemas de confiança. there will be some trust issues, but yeah, So that's why I don't think the Iranians are going to. Mas é por isso que não acho que os iranianos vão parar até sentirem que têm os Estados Unidos basicamente onde querem que I estejamos. don't think. E não acho. Está claro que Donald Trump, mesmo que nunca reconheça os erros que comete, entende que as coisas não estão indo bem em vários níveis e provavelmente está mais preocupado com o impacto político interno. Falei um pouco sobre o preço da gasolina nas bombas, mas também há o fato de que o movimento MAGA se dividiu em relação a... Seus próprios apoiadores estão agora se fragmentando cada vez mais. Are now splintering increasingly. There are polls that show that the vast majority of voters Há pesquisas mostrando que a grande maioria dos eleitores de Donald Trump, algo em torno de 70%, é a favor de um fim imediato da guerra. Eles não aprovam essa guerra. Então volto ao ponto de que foi tolice iniciar uma guerra efetivamente autorizada por Benjamin Netanyahu, e não pelo Congresso dos Estados Unidos, como a Constituição exige. Foi tolice começar uma guerra sem objetivos claros e sem uma estratégia de encerramento. E aqui estamos, em meio a essa insensatez. O homem que nos colocou nessa situação, Donald Trump, agora precisa encontrar uma saída para si mesmo, para o nosso país, para o mundo, para os participantes da região. Se ele será capaz disso ou não, veremos. Whether he's up to it or not, we shall see. well, thank you for Etsne, anigagne por Jav Hadim, como sep hanitiv chpathi suas perceps. appreciate your insights. Obrigado, Glenn.